Boa noite a todos. A paz do Senhor, aqueles que assumiram uma fé exclusiva por Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda conferência do Movimento Igreja Sem Política. E desde já agradeço a presença de todos vocês aqui conosco nessa noite. Começo aqui me apresentando, para quem não me conhece, sou o presbítero José Luiz, vice-presidente do Movimento Igreja Sem Política, e, juntamente comigo, o pastor Daniel, que é o presidente do movimento, eu conduzirei os trabalhos desta conferência com todos vocês. Nós temos uma agenda aqui já definida daquilo que será apresentado e que poderá ser visto posteriormente em vídeo. Então, esse evento vai ser gravado e pode ser consultado por qualquer pessoa que queira. Mas, antes de repassá-la, é muito importante falarmos do objetivo dessa segunda conferência, ou seja, por que nós estamos aqui nessa noite. Na nossa primeira conferência, que foi realizada em 2022, mais propriamente no dia 30 de abril, naquela oportunidade, nós apresentamos a história, objetivos, métodos de trabalho do movimento, além da sua organização jurídica e administrativa. E para aqueles que estejam nos assistindo neste vídeo, é muito importante que você assista, primeiramente, o vídeo do ano passado da primeira conferência para entender que hoje o que nós estamos fazendo aqui é uma continuidade do que nós nos propusemos na primeira conferência no ano passado. O que eu quero dizer aqui para os amados é que o nosso objetivo aqui nessa noite é apresentar um balanço das atividades do movimento, atividades essas realizadas desde a primeira conferência, desde o ano passado, portanto, em linha com aquilo que o movimento Igreja Sem Política se propôs a fazer, a cumprir, honrando o que assumimos em estatuto. E esse balanço será dividido em duas partes. A primeira, teológica, que será apresentada aqui pelo pastor Daniel Batista, e a segunda, administrativa, que será apresentada por mim. E já para nós seguirmos no curso daquilo que nos propusemos aqui, eu já passo a palavra para o pastor Daniel, para ele dar início à primeira parte da nossa conferência. Pastor. Obrigado, Luiz. Senhores, boa noite, a paz do Senhor para aqueles que são da fé. Bom, eu vou fazer aqui para vocês uma abordagem do que diz respeito à teologia que o movimento se firma em levar crítica, tá? E o movimento Igreja Sem Política assumiu isso em estatuto e em assembleia, que quer dizer para nós que ali está registrado isso, a nossa forma disciplinar de atuar nesses dois aspectos, a questão teológica como também administrativa. A minha parte aqui é apresentar exatamente alguns detalhes importantes que enriquecem aos senhores, como também para o movimento, aonde nós devemos nos respaldar e fundamentar crítica e notificação. Então, o movimento em estatuto assumiu esse compromisso educacional e disciplinar do que diz respeito a esse assunto Igreja e Estado, levando ao conhecimento de todos quais são os princípios hermenêuticos da Escritura Sagrada, que testemunham unidade do dever, que é ser cristão e ser igreja, ok? Elas estão interligadas ao aspecto disso, daquilo que Deus ele revelou diretamente dele dentro da história dos homens, que a gente chama de revelação especial. Por quê? Porque ela está inserida diretamente na natureza e na obra específica do Cristo, tá? Então, quando a gente fala de Escritura, nós falamos do ministério, nós falamos da vida dele, nós falamos da pessoa dele. Não há revelação para nós fora da vida dele. Ok? Então, há três aspectos importantes que eu estou falando aqui, que vão definir o quê? Duas linhas de atuação, aquela que Deus atuou na história e aquela que os homens atuaram. Elas se dividem por quê? Porque o que é de Deus, o que é do homem é do homem. E teologia é isso. Para ser dele, precisa sair dele. Não pode sair do homem. Então, se Deus é uma pessoa, se ele tem uma existência, ele tem uma essência. Se ele tem uma essência, ele tem uma natureza, ele tem uma pessoa, ele tem uma obra específica. Então, essa ciência, como também esse olhar histórico, é importante para tudo que nós vamos falar aqui. E é isso que vocês precisam entender, tá? Que o movimento, ele se posiciona a falar o que é dele. Já o que é do homem não nos interessa, a não ser para contrastar, para dividir, que é o que nós vamos fazer hoje aqui. Então, o movimento ele se responde em três aspectos dessa hermenêutica do que diz respeito à revelação especial direta de Deus e do seu Filho Jesus Cristo,
que nós entendemos que ali está a função que regula e administra o que é ser cristão, o que é ser igreja. A primeira delas, a identificação de quem tem a autoridade teológica. Quem é a autoridade da fé? Quem é a autoridade teológica? Isso é uma prerrogativa messiânica, que quer dizer só há autoridade para aquele que cumpre a exigência do que é ser o Messias. Essa autoridade, ela não está dentro da igreja, ela não está entre nós, ela não é um de nós. Ela é uma prerrogativa de quem prova ser o Messias, ok? Essa verdade teológica surge de uma ação particular dele e absoluta dele. E a visão é essa, que tudo que ele produz de si mesmo está dentro de uma causa mais eficiente do que a razão, propriamente dito, do que os homens. O que a gente pode chamar de puro conceito de fé. O puro conceito de fé só pode ser extraído diretamente de Deus, isso não pode ser filosófico. Esse é o primeiro princípio. Quem é a autoridade teológica? Quem é o veredito da fé? Quem é a palavra inicial e final da fé? Aquele que cumpre ser melhor do que todos. Que é melhor do que todos. Isso na teologia é chamado de messianismo. Segundo aspecto importante, a unidade instrumental do dever e do padrão ministerial do que é ser cristão. Que a gente vem falando em vídeos. Que essa unidade instrumental, esse instrumento de pré-ordenação, sai de uma atividade direta de Deus e de uma autorrevelação dele, em específico do seu Filho. Então, existe uma chave de pré-ordenação ali, na atividade pessoal dele e messiânica dele, que define que todas as coisas que a igreja precisa entender de fé e conteúdo de fé, sai dele. A virtude moral, espiritual e intelectual está na sua carne, está na sua vida, está nos seus atos, está na sua atividade especial. Que digamos que quando a gente quer entender e compreender o que é ser cristão, o fundamento do que é ser cristão é uma unidade orgânica. Ali Deus é matéria, ali Deus é forma humana, ali a palavra se encarna, ali ela se personifica, ela assume pessoa, obra e ministério. Essa unidade sai dele. Então, tudo que eu preciso ter sobre fé sai dele e tudo que eu preciso compreender e entender da fé deve ser compreendido e entendido nele e na sua atividade. Então, uma coisa muito importante do que eu vou falar para vocês aqui, que obviamente é um esquema que eles fazem dentro da filosofia, de dar à igreja autoridade para isso, para produzir matéria de fé. A igreja não tem autoridade para produzir matéria de fé e sequer representar a referência disso. Por quê? Porque no que diz respeito ao sistema, método e princípio de fé, como também produção, interpretação e inspiração, Jesus ele reina em todos esses aspectos. Ele tem autoridade e ele é um instrumento disso. Talvez você esteja perguntando, então, para que a igreja serve, então? Ela serve para cumprir. Ela serve para assumir responsabilidades e dever. Mas ela não tem autoridade de gerar sistema, método e princípio, e muito mais produção, interpretação e inspiração. Porque a referência disso, a substância disso é Cristo. Então o evangelho não sai da igreja ou do cristianismo. A igreja não tem seu ministério, a igreja não recebe dela mesmo nada, não tira nada dela para oferecer aos outros, porque tudo vem dele, tudo sai dele. Ele é a regulação, ele é a medida, ele é o fundamento, ele é o método, ele é o princípio disso. Esse é o segundo aspecto. O terceiro, a questão de haver um sistema de governo eclesiástico, como todo mundo, na verdade, costuma chamar. A existência de um poder, porque igreja é poder. Se nós formos levar em conta esses dois aspectos, havendo uma autoridade teológica e um instrumento de ordenação desses aspectos aqui, que é prerrogativa messiânica, lá no fundo histórico, Jesus ele se preocupa em gerar uma igreja, em instituir uma igreja, feita de homens que ele escolheu e capacitou, e escolheu a dedo, tá? Orientando esses homens como, na verdade, eles deveriam proceder na sua ausência.
Por isso, em toda a sua peregrinação, o Senhor se dedicou a discipular e disciplinar cada um deles, porque na sua ausência, esses homens deveriam atuar dentro do código e da doutrina do Cristo. Então, o entendimento que a primeira igreja, a igreja primitiva, o Senhor ele provê por ela um modelo de igreja para as demais igrejas que viriam depois. E ali dentro dessa igreja, e por esses homens que ele escolheu, eles assumiram responsabilidade com Cristo de representar esses três aspectos aqui: de ser a continuidade dele, o progresso dele e a preservação de tudo que ele foi, em essência, a obra e matéria de fé. Esses três aspectos estão lá. Então, existe um modelo ali de igreja feita de homens que assumiram a responsabilidade de serem juízes e apóstolos, e que à frente deles e debaixo do compromisso deles e da responsabilidade, esses homens testemunham ser a continuidade, a preservação, como também o progresso da obra de Cristo. A autoridade que está dentro daquela igreja só consiste em duas chaves: a palavra e a disciplina. Esses homens não tinham autoridade para mais nada. Isso está registrado na história. Então, nós temos um modelo de igreja que Jesus instituiu, que ele apresenta para as demais que viriam depois o que ele quer que a igreja faça. E esses homens formam essas 12 cadeiras de juízes e apóstolos que assumiram a frente exatamente disso, de gerar o que a gente chama no movimento de modelo histórico ininterrupto. Então, a opinião da filosofia é que aquela igreja fechou e desapareceu, e ela está errada. Essa igreja continua existindo, de porta aberta e representada por cada cristão que segue o modelo dela. A pergunta para essas igrejas de hoje é essa: vocês estão dentro da igreja, daquela igreja, ou vocês abriram uma outra? Porque o dever do cristão hoje é saber se ele congrega no modelo da primeira igreja. Porque se ele está dentro de uma que seguiu um outro padrão de atuação em ministério, nós já temos uma fraude aqui. Porque essa igreja não é para ser, ela não é para ser fechada e uma outra ser aberta. Essa igreja precisa se manter aberta, porque ela tem registro de atos que são legítimos do que define ser igreja de Cristo. Ok? Então o movimento se respalda nesses três princípios. E com base nisso a gente gera a nossa crítica e a nossa fundamentação. Então uma observação que eu queria trazer para vocês aqui: que a partir do momento em que ficar claro que o que nós estamos vivendo na fé agora não está organizado e planejado como foi visto no Senhor, no Cristo, e na primeira igreja, nós temos uma fraude processual. A fraude processual, no que Jesus explicou, ela traz um estrago e um comprometimento sério na dispensação da graça. A partir do momento que existe uma interferência de homens, da filosofia, no que diz respeito ao que ele pregou e o que ele pediu, nós temos uma interrupção de privilégios de graça e misericórdia, que quer dizer o seguinte: você pode fazer uma igreja diferente, você pode levar todo mundo para a rua para orar para o político, coisa que ele não fez, ou qualquer outra coisa que esteja envolvida em relação a isso. Mas a pergunta é essa daqui: Deus vai honrar? Se nós formos levar a sério esse sistema aqui, não. Todas essas orações, ou esses pedidos, ou esses clamores, eles não vão ter uma resposta divina. A única coisa que vai acontecer é isso, é uma agitação, que virou esses movimentos políticos e religiosos. Uma agitação social, cultural. Agora, messiânica e redentiva, não. Para ser messiânica e redentiva, tem que honrar esses três aspectos. Para Jesus estar lá, ele precisa ser honrado. E essa primeira igreja precisa estar em atividades e pautas que estão justificadas nele e na Escritura. Aí a gente tem uma garantia de que a dispensação realmente ela vai acontecer, de que Deus vai honrar, de que vai ter resposta, porque está seguindo o procedimento da continuidade, da preservação
e do progresso daquilo que Jesus foi historicamente. Ok? Então isso é muito sério, por quê? Porque o plano da igreja precisa estar organizado e planejado pelo Cristo. Isso não pode sair do homem, ok? E se sair, é fracasso. Então qual a preocupação do movimento? A preocupação do movimento não é só defender a obra do nosso Senhor, mas entender e compreender que quando essas fraudes passarem a ser aplicadas no ensino religioso das pessoas, no fim de tudo desse processo, o resultado de tudo que elas vão estar vivendo com essa igreja, com esse ministério fraudulento, vai ser isso, um sentimento e uma sensação de total, de desespero e descaso, porque elas não vão ter resultados, elas não vão ter resposta. E é o que, na verdade, nós estamos vendo hoje aqui assistindo. Que grande parte da sociedade, além de estar escandalizada com a igreja, pelo que ela vem fazendo debaixo da prerrogativa do Senhor, é um distanciamento, um esfriamento total sobre a fé. Porque há investimentos, mas não há resultados de nada do que eles defendem, do que diz respeito ao sistema político e religioso, tá? Que eu nem entrei nesse mérito ainda. Mas essa minha primeira parte, aqui com o movimento, com vocês aqui hoje, para registro de quem vai assistir à conferência, é que nós queremos ser convencidos. Há alguém que nos convença que exista, nesses 3 princípios, algum pastor político, algum ministério político, na história, no que diz respeito ao fundamento canônico do que eu expressei aqui, não existe. Mas eu peço, por favor, me trabalhem, me convencem. Não me arranquem, não me tirem exemplos de homens, mas daquilo que surge diretamente de Deus e de uma raiz dele, que é isso que nós estamos trabalhando aqui. A autoridade é ele, o instrumento da fé é ele, e o modelo de igreja é a primeira que ele escolheu com homens que ele preparou. E dentro desses 3 fundamentos, nos convencer que há uma alternativa para nós aceitarmos aquilo que está acontecendo com a igreja hoje. Eu quero ser convencido, o presbítero José Luiz também quer ser, como todo o movimento também, por eles. Mas o que a gente vê esses caras argumentando e o que a gente percebe deles como fonte de consulta? Que eles sempre vão em busca de exemplos que surgem dos erros, que surgem de fraudes, que saem de fontes e raízes não permitidas, não legítimas. A igreja sai de Cristo, ela surge de Cristo, e se ele não tivesse descido aqui, ela não existiria. Ok? Então, por favor, senhores, levem a sério o fundamento, os argumentos que a gente vem apresentando para vocês. Tá? O movimento não pode se dobrar de nenhum apelo, de nenhum discurso, de nenhuma imagem ou figura de autoridade eclesiástica ou até mesmo política, com base de consultas, exemplos, tá? Que não sejam bíblicos, que não sejam canônicos. Nós devemos uma coisa no movimento: total sujeição e subordinação à revelação desse Deus e da sua obra em específico. Ok? E o que eu queria acrescentar nesses 3 princípios, do que diz respeito à teologia da qual a gente realmente assume transmitir nessa ação educacional, que quando a gente fala da questão de juízo, vontade e valor, tá? Do que diz respeito à pessoa, ou até mesmo do que diz respeito à existência humana, na imutabilidade de Deus, no que diz respeito a ele como pessoa, caráter e vontade, ali a atividade dele, messiânica, testemunha isso, que ele sempre foi ele mesmo em qualquer circunstância. Isso é muito importante e a gente vem usando isso daqui. Há uma imutabilidade nele e na sua atividade messiânica. Por quê? Imutabilidade. Porque em momento algum, em atividade, ele testemunhou variações de comportamento, juízo, vontade ou valores. Ele sempre foi ele mesmo. Então, para mim colocar agora Jesus no cenário político, escolhendo lados, ideologias, e fazendo menção
de estar sendo representado até mesmo por pessoas que nem têm ligação com a fé, eu preciso fundamentar isso. E o que eu vejo ali é que quando ele caracteriza uma atuação messiânica, que ele coloca-se em atividade de introduzir, de revelar atributos que sejam legítimos do Pai, dentro de uma revelação pessoal, com precisão normativa de fé, ele não testemunha variações de posicionamento. Em eventual situação política e julgamento em que esteve, de pressão política, ele não trocou de lado, ele não escolheu um lado, ele não mudou de opinião, ele não fez nenhum tipo de escolha e sequer fez acordos. Sequer fez acordos. Ele se manteve ali posicionado dentro desta vontade, deste caráter, como também pessoa intacta. Testemunhou isso para a igreja. Até mesmo que se faltasse algum meio adequado para ele executar a vontade do Pai e cumprir o seu messianismo, ele sofreria e por nenhuma razão emergencial ele deixaria de ser ele mesmo. Então o cenário do Calvário deixa muito claro ali. Ele atuou debaixo de uma unidade de fé, sofreu porque não escolheu um lado. Padeceu porque não fez acordo nem com a esfera religiosa, nem com a esfera política. Foi esse legado que Jesus deixou aqui para a igreja. Que formam esses três princípios: fé, comportamento e ministério. Que desses três deixam claro e em evidência: não existe esse relativismo moral, esse relativismo dogmático que está na igreja hoje. Então eu falo para vocês, então eu quero entender que Jesus está dentro daquele cenário político, eu quero ser convencido de que ele está atuando, negociando e fazendo acordos, como dizem eles, em defesa da igreja. Mas eu não vi isso no Jesus original. Não há lado para ele, nem pobre nem rico, nem esquerda nem direita. Ele não faz acordos com lados, ele não negocia. Não há esse relativismo lá. Talvez alguns de vocês estão pensando, então se for dessa maneira como o senhor está falando, não convém nem ser cristão nesse mundo. Então a ficha caiu para você. Porque ele não desceu aqui para escrever o evangelho que fosse útil para você ou para mim, como para os demais, viver uma vida melhor. Ele desceu aqui nesse mundo para revelar um evangelho redentivo, da qual todos aqui se salvem, de uma condenação que está prevista. O objetivo é a redenção. O objetivo não é a melhor vida. Então não existe ali, nele, oscilação de caráter, de vontade ou de escolhas, ou de valores, ou de princípios. Não há. E se fosse preciso sofrer e padecer, ele o faria. Para a obediência disso, do que ele veio cumprir a nível da vontade divina. Então, se a igreja levar à frente esses três princípios, se ela honrar a imutabilidade de Deus e no Filho, do que diz respeito ao que ela vive hoje, não é possível testemunharmos aqui um Jesus político e um ministério político. Não tem esquema. Não há possibilidade. Então, como eu já falei um pouco atrás, que nos convençam pela Escritura, de que há possibilidade de ser aberto um caminho alternativo para a igreja, aonde ela realmente venha não só negociar, como se relacionar com estes lados políticos. E o fechamento aqui do primeiro ponto teológico comigo hoje aqui com vocês, é deixar muito claro para vocês isso aqui. Que a normativa da fé, ela é clara no que diz respeito ao Jesus que nós temos que crer e seguir. E a forma que nós temos de demonstrar a Ele amor e respeito é não permitindo que seja criado um outro tipo de Jesus para nós, nenhum outro tipo de igreja.
Ok? Bom, agora eu vou entrar num outro detalhe. Eu disse para vocês aqui que o movimento ele se dedica a fazer esses levantamentos de princípios que definem o chamado ou o dever do que é ser cristão e igreja, que foi o que, na verdade, eu fiz agora um breve resumo com vocês. E depois, aqueles que estiverem interessados em se aprofundar mais ainda, vão entrar nos nossos canais e o presbítero vai fazer essa observação no final de tudo. Eu disse que nós temos que separar as duas ciências, aquela que procede de uma raiz direta de Deus e daquela que surge de homens, ou de uma linha histórica das civilizações. Agora eu vou entrar aqui nesse mérito, que a partir do momento em que a gente organiza o pensamento de fé e se prontifica a fazer essa notificação direta com esses líderes e essas igrejas que estão usando a Igreja de Cristo para finalidades que são ideológicas e políticas, a gente vai respaldado também nesse outro aspecto que eu vou apresentar aqui. Por quê? Porque quando a gente se aprofunda na investigação desse Jesus político ou ministério político, que está representado pela liderança evangélica, nós apresentamos fatos ali também, no nosso trabalho, desse exercício ministerial, deles, que defendem esse Jesus político e esse ministério político, de um alinhamento que eles têm, que eles também representam, não só teológico, como também institucional, com diversas representações anticristãs. Um exemplo, tá? Que a gente vem colocando em público, que existe hoje uma ligação direta das igrejas protestantes, a maioria, com a ONU e a Agenda de 2030 e 2050 dela. E eu vou explicar por que hoje as estruturas evangélicas estão no colo da ONU se prontificando em cumprir a sua agenda global, porque são instituições dela. Nunca foi diferente isso. Então a gente pega essas informações que estão dentro da história, que saem dessa ciência humana, puramente humana, e por isso a preocupação de deixar muito claro que o que nós vamos falar aqui agora surge do homem, não surge de Deus. E detalhe, o termo mais usado para usar a igreja no esquema é cristianismo. Falou cristianismo, você está ativando uma chave deles com o pensamento teológico deles e também institucional. Então agora eu vou tentar ser mais aqui objetivo na minha leitura com vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou decorrer aqui, porque nós vamos agora falar diretamente do que é o sistema e o método político-religioso, o que, na verdade, se conhece por teocracia. Ok? Esse sistema de governo religioso, com ações políticas, expressa um modelo de gestão religiosa que foi instituído por homens. E detalhe, de uma dinastia imperialista acasalada. Eu vou explicar isso na hora que eu tiver a oportunidade. O fenômeno dessa união entre igreja e Estado é absolutamente maçônico e está organizado, planejado e orientado por instituições que eles governam, como financiam dentro de um único fundo internacional. Pastor, o senhor consegue provar isso? Sim. Na história. Uma ordem e um sistema mundial que implica um esquema de compreensão histórico, um mecanismo político-religioso que se revela dentro de principais acontecimentos que mudam os rumos dos fatos, não apenas político, como também sociais de todas as nações. Uma panorâmica de atividades que testemunham ações políticas e revoluções que até sangrentas foram, com ciclos e etapas de consolidações, não só de governos, como também com objetivos de realização, independência e emancipação de uma única elite global. A identificação deste poder, que está representado por uma serpente simbólica, como aquela da medicina, tá? Testemunham ações revolucionárias que são vistos dentro de uma atuação intelectual, política, como também industrial. Estas ações revolucionárias que eu estou citando aqui para vocês, ela está representada por meio desse sistema,
de oligarcas, mais sinarquia, mais cartéis. É isso mesmo que você está ouvindo aqui, que são os templos e as igrejas, tá? Estas eras de revoluções e ciclos representados por esta elite global, ela se divide em 4 eras mais a contemporânea: primitiva, operativa, especulativa, moderna, mais contemporânea, que é a era das unificações, onde aparece a ONU, suas instituições, como também uma rede de associados para servi-la, com protocolos de atuação e mudança histórica. Tudo que eu estou falando aqui não precisa de muito esforço para provar. Essa visão contemporânea, ela revela uma pirâmide institucional, presta atenção, feita de uma hierarquia eclesiástica, que a gente vem chamando de rede de insurgência religiosa, que ali existe uma lista de igrejas e líderes que assumiram cooperação diretamente com a ONU para se prontificarem em acelerar a agenda dela de 2030 a 2050. Qual o nome dessa rede? Qual o nome dessa hierarquia? Rede de Miqueias. Existem 2 siglas dentro dessa rede. WA, Aliança Evangélica Mundial, e ANAI, Associação Nacional de Evangélicos. Ok? Essa agenda de 2030 a 2050, ela tem aqui 4 razões e objetivos de meta com a igreja hoje, que inclusive a Assembleia de Deus Madureira assumiu com o Papa o compromisso de cumprir. Humanismo político, que é o que vocês estão vendo acontecer, ambientalismo holístico, diálogo interreligioso e intercultural, que a Marcha para Jesus mesmo já está cumprindo isso, e tecnologia integral. São 4 pareceres da agenda que a igreja hoje, ou o sistema político e religioso hoje, se comprometeu a aplicar diante de todos, com educação, com incentivo, doutrinação, tanto com base teológica, como também com incentivo industrial. Ok? O que isso importa para nós aqui? Que a ONU não é uma obra do acaso, que nada do que está acontecendo no destino da história é acaso, que tudo isso foi protocolado antes de acontecer. O destino da humanidade já está traçado há muitos séculos, para não falar há milênios. E nós estamos sendo vítimas de uma espécie de engenharia política e social. Por que a gente está falando isso daqui? Porque essa panorâmica está dentro da história. Eu costumo até dizer nos meus vídeos, né? Há um rastro de baba que essa serpente deixa na história por onde ela passou. Eu vou falar onde está o rastro aqui, tá? Então é muito importante que, quando a gente fala do sistema político-religioso, como eu tenho o critério de encontrar a ciência verdadeira da fé, encontrar a ciência verdadeira desse sistema que hoje une Estado e Igreja. E se você vai para a história, você encontra isso aqui. Uma panorâmica dessas ações, dessa atividade humana. Inclusive, isso, se destacando ali, uma família imperialista. Tá? Esses ciclos e essas etapas de emancipação deste poder, que está desenvolvido por meio dessa panorâmica que eu estou relatando aqui aos irmãos, ela se divide historicamente assim. Ela inicia no Egito Antigo, ali dentro de uma versão mais esotérica, chamada de religião de Moisés, como também o culto do bezerro de ouro. Mais à frente, isso está na tua Bíblia, tá? Pela Babilônia. Essa elite surge ali por uma versão mais sistêmica e também monarca, a era reis, que também tem investimento deles. A Torre de Babel e Nimrod praticamente firma o que foi o sistema babilônico. Saul e a descendência de seus reis degenerados, a mesma coisa. Para quem se fundamenta na monarquia bíblica, as razões de ser igreja política hoje, ele assume uma contradição. Ele dá um tiro no pé, porque a monarquia, ali nas Escrituras, que entrou em Israel e penetrou em Israel, ela não é um evento divino. Ela é um evento deles. Corrompeu Israel e está corrompendo a igreja hoje. Na Grécia Antiga, esse poder aparece ali mais como uma versão intelectual. A filosofia, o iluminismo,
o intelectualismo, e eles vão se organizando durante a história. Na Roma Antiga, numa versão institucional, pela monarquia papal, e aí entra o interesse de patentear cristianismo, e isso foi feito por bispos católicos, para que o cristianismo realmente fosse uma chave de ativação das heresias que eles iam meter dentro da igreja. Isso está registrado na história. Constantino não assumiu a igreja de Cristo com o interesse de servir a Cristo. Eles assumiu a igreja de Cristo com o interesse de corrompê-la e confiscar o poder educacional. Hã? A igreja foi pega por eles. Sai de Roma, entra na Europa. E agora esse poder e essa elite assume uma versão mais cultural. E por quem? Pelo protestantismo, inglês e francês. Ali inicia o iluminismo, a escolástica, e sob a bandeira de uma nova igreja e versão cultural da vida, o uso do termo pastor político e ministério político aparece na história. E o protestantismo passa a ser uma chave de ativação também para eles, mas numa versão mais cultural da vida. Evangelho social. Nos Estados Unidos, esse poder entra já usando a chave cristianismo, usando o protestantismo, agora mais dentro de uma versão profissional. O protestantismo calvinista, financiado pela família Rockefeller, eu queria até fazer esse detalhe aqui agora, que Rockefeller, quando assumiu a frente de introduzir o protestantismo nos Estados Unidos com interesses políticos e industriais, ele cedeu filhos dele para se acasalar com alemães para saírem na peregrinação com Lutero e Calvino com os objetivos que eu estou falando aqui. Do controle educacional religioso. Para vocês verem que macabro é isso. Como é assustador. Mas todas as igrejas dos Estados Unidos, todas elas foram berço disso. De uma ativação de emancipação desse poder pelo protestantismo que entrou lá, e isso está registrado na história em livros também, para dar aos Estados Unidos geopolítica e hegemonia. A geopolítica hegemônica transnacional que está no colo da ONU hoje, a ONU está usando. Praticamente sendo transferida dos Estados Unidos para a ONU com os mesmos interesses de continuar progredindo esse esquema que eu estou relatando dentro de uma panorâmica de atuação aqui. Quando começa a falar da América Latina, do nosso país, toda essa escória, toda essa sujeira desembarca no Rio de Janeiro. Todo esquema completo, um evangelho que abrange intelectualidade, institucionalidade, visão cultural, visão profissional. Eu vou falar qual foi exatamente aqui a data específica para vocês entenderem o seguinte, que todas as igrejas estão controladas por eles, todas elas que participam, fazem parte desse mecanismo ou sistema político-religioso para cumprir os protocolos, obedecer os protocolos do destino da humanidade. A identificação desse único poder, como também sua forma de atuação por meio desse mecanismo e desse sistema político-religioso, e para o objetivo do controle mundial, que visa a quebra de livre-arbítrio e liberdades, uma educação programada. Esse sistema político-religioso, ele está dentro de um cenário de ambiguidades. Agora eu vou explicar para você como que eles atuam no cenário político e religioso. Há um paradoxo. Vou começar pela questão religiosa. Catolicismo, cristianismo protestante e islamismo, tudo foi criado por eles e financiado por eles. É tudo deles. Ao mesmo tempo que eles se mostram rivais e divergem na teologia, eles se alinham com o mesmo objetivo. Convencer a sociedade de que Deus governa e de que Deus está presente dentro das instituições. Notem vocês que tanto o catolicismo como o protestantismo e o islamismo, todos eles são versões de igreja e Estado ao mesmo tempo. Você não concorda? Todos eles. Então, para nós aqui não importa muito a questão teológica de cada um.
Todos estão fora da Escritura, com certeza. Mas, politicamente, todos eles se alinham e se dirigem para o mesmo aspecto. O dispensacionalismo do reino, de fazer que todos acreditem de que Deus está dentro das instituições, que eles estão, obviamente. E a questão disso, de introduzir nas pessoas a escatologia do novo mundo, de usar essas instituições, aqueles que estão dentro dela, com essa finalidade de dar esperança que esse mundo vai mudar, que não está na Escritura. Mas que eles estão empenhados exatamente em fazer todo mundo acreditar. Por quê? Para dar mais ainda poder para a religião, autoridade para a religião e para os homens que governam ela. Então, quando vocês verem um se atacando, como fez o protestantismo e o catolicismo, isso é puro cinismo. Isso é puro cinismo, senhores, porque no fundo, todos eles são a mesma coisa ou estão financiados pelo mesmo poder, pelo mesmo fundo econômico. Da questão política, existem 3 modalidades dessa ambiguidade. Na política, a moderna liberal aristocrata, radical democrata, que eles chamam de classe média, e a socialista e comunista. Todas as 3 eles criaram. Deram a cada uma ideologia diferente. Todas elas brigam entre si, mas todos eles estão financiados por um único poder. Senhores, a esquerda é financiada pela direita. Aqui o mal está financiado pelo bem. O que eles querem é fazer exatamente aqui esse levantamento de cenário, de debate e discussão, para que enquanto todo mundo se pega na porrada e discute quem está certo e quem está errado, o único poder avança. Exemplo, enquanto eles estão debatendo se a esquerda e a direita está certa, ou se um lado está certo, a ONU avança, a ONU governa, as suas instituições estão recebendo mais poder ainda dos estados, e a cada minuto, a cada instante, ela assume a autoridade de um poder internacional. E nada que a esquerda e a direita explica, ou ela quer provar, aconteceu, é prático. Senhores, Hitler foi financiado pela elite para gerar pretextos de mudança histórica e mudança mundial. Não é minha pauta com vocês aqui, mas só estou querendo dar um detalhe para vocês dessa oscilação de lados, dessa ambiguidade, como chama, desses eixos aqui, que tanto a religião como a política, elas funcionam como engrenagens para poder exatamente atuar dentro de um cenário montado e cínico. Todos eles são artistas, todos eles são exatamente isso, representantes de uma liberdade, de um direito que não existe. O que funciona aqui é a força, o que funciona aqui é o poder. Não existem lados, existe o fraco e existe o forte. Então, esse quadro de atuação, que obviamente protocola ciclos de atuação e também atividade para uma emancipação, se eles não tivessem a garantia do funcionamento desse sistema político-religioso, eles não estariam emancipados. Eu vou entrar num outro ponto agora que vocês vão entender melhor ainda do que eu estou falando, porque quando entra a terceira fase, na Idade Média, que eles usaram o protestantismo, que chama-se de operativa para especulativa, a reforma protestante, ali é uma noção disso, que eles contratam figuras para levantar uma nova fase que dizia ali ser o fim da monarquia. E essa fase, que daria a eles a emancipação institucional para a ordem, o pedido ali era exatamente esse, que houvesse uma base gerencial para isso, para dar aos maçons templos, igrejas, para gerar isso, emancipação. Como eles chamam essa base gerencial? Protestantismo maçônico anticlerical, que quer dizer, todos eles são católicos, mas que assumiram uma versão de nova igreja com orientações, com teologias, com alinhamentos, que garantissem exatamente essa ordem. Tudo o que aconteceu de novo, não é novo, é só mais um cenário. Então, cria-se uma versão cínica de controle institucional para essa ordem, usando o sistema político-religioso dentro de uma visão de gestão religiosa ou forma de governo, de igreja, né?
que eles chamam de nova igreja, que, na verdade, todos eles ali eram funcionários do mesmo poder e da mesma ordem. Tá? Agora, presta atenção. Esta fase, para a maçonaria, receber a emancipação institucional pelo poder da igreja ou por intermédio dela, existe ali uma teologia que eu quero trabalhar com vocês. Agora vocês vão saber qual é a raiz desse pensamento aqui. Que essa nova gestão religiosa, ou forma de governo eclesiástico político, ela traria como conteúdo intelectual religioso a seguinte ênfase: a reforma moral e intelectual das coisas, a cristianização dos aspectos da vida. E ela estaria representada por essa modalidade política aqui, a aristocracia cristã. Esta modalidade religiosa teria como ênfase valorização da família, busca pela paz, respeito às crenças religiosas, regime político, exortação universal, humanismo político, distribuição de bíblias, pedido de leitura reverente, e bíblias que eles mudaram a versão canônica, liberdade religiosa e etc. Essa frente da terceira fase seria representada por criação e manutenção de escolas cristãs, seminários, faculdades teológicas e templos que eles iriam abrir. O pastor político, o ministério político que eu falei aqui. A aplicação desse método ministerial de princípio teriam 3 fases, que a direita e a esquerda usa, tá? Primeiro princípio de aplicação educacional, que o ministério chamado do cristão é estar na política como mecanismo regulador de vida pública e gestão de novas leis. Sai de lá esse pensamento. Segundo, impor valores cristãos na política e usar o Estado para refrear o mal social e moral. Terceiro, que a vida profissional do protestante é uma expressão cultural da vida e um instrumento da comunicação das boas novas de Cristo. Quem traz isso para a igreja está ativando a chave. Quem traz esse conteúdo para dentro da igreja é um agente. Ele está assumindo ser um agente educacional dessa ordem que eu estou tratando aqui. E detalhe, dessa terceira fase. Os senhores estão me entendendo aqui? Este método de definir que o ministério chamado cristão precisa ser político, que ele é um agente ou um gestor público, que o seu chamado com Deus é cristianizar o Estado e colocar leis cristãs na Constituição, de impor valores cristãos na política, não só na política como também na sociedade, de usar o Estado para refrear o mal, de lutar contra o mal pela imposição e pela autoridade política, de que a vida profissional do protestante, do cristão, é uma forma de ele provar que Deus o abençoou, que Deus deu a ele graça, um instrumento da comunicação das boas novas de Cristo. Calvino inventou isso aí, ok? Quem leva esse tipo de confissão e conteúdo teológico para a igreja, ele está declarando que ele é um agente dessa terceira fase. Esse método de sistema foi firmado em formato de governo eclesial que se registra na famosa Confissão de Fé de Westminster, Reforma Protestante Maçônica de 1643. Ali se forma um centro de ensino teológico em Genebra, onde saem maçons para Países Baixos, Escócia, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Hungria, Polônia, Escócia e outros países ligados a essa situação política, como também de independência nacional. E estavam presentes ali João Knox e Zwinglio, ambos teólogos e escritores que até o dia de hoje são bem falados por protestantes, tá? Mas todos eles agentes dessa causa que eu estou relatando aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que o sistema político religioso ele funciona com engrenagens e mecanismos que beneficia diretamente só uma classe e uma classe de anticristãos. Em 1555, esse lixo desembarca aqui no Brasil, com o apoio do almirante Gaspar, olha como está a história, e com a permissão do rei Henrique II, 2 navios militares equipados com artilharia pesada no Rio de Janeiro, com mais de 300 soldados disfarçados de missionários da paz,
para implantar a doutrina protestante calvinista e reformadora, com a iniciativa de, em nome de Deus, em nome de Jesus, alcançar conquistas políticas, militares, econômicas, usando a reforma para penetrar no meio popular, explorando riquezas, minerais, tráfico de influência, exploração indígena e desapropriação de terras, etc. E lembro, financiado pela família Rockefeller também. Essa observação, a peregrinação teológica com interesses políticos e industriais segue até o dia de hoje progredindo, como também acelerando nova ordem mundial por meio de uma rede de insurgência feita de intelectuais e templos e igrejas financiados pelo mesmo poder, como também na mesma lista de igrejas compromissadas com o protocolo da ONU. Uma lista de confissões tradicionais que no início atuaram por esse poder e assumiram a missão da terceira fase, presbiteriana e batista. Posteriormente, acompanharam também metodista, wesleyana e dispensacionalistas no Pacto de Lausanne de 74, que ali alinha-se 3 poderes, Vaticano, CMI e já a ONU. No Pacto de Lausanne de 74, a direita e a esquerda religiosa política está lá. Os 2 lados políticos estão lá. E agora eles dizem que eles estão brigando contra o outro. Eu provo isso aqui, pô. Qualquer um de vocês podem pesquisar. O Pacto de Lausanne de 74 é um marco. É um marco histórico, senhores. De tudo que eu falei da panorâmica até agora. Vocês podem fazer a pesquisa. Agora, eu queria fazer esse fechamento com vocês aqui de como buscar a compreensão da atuação desse sistema, como também a compreensão desse método do que pode ser chamado hoje sistema político-religioso. A aplicação desses termos, o pastor político, ou isso, o incentivo ao ministério político, há uma raiz, há uma autoria, há uma marca histórica de ciclos, etapas, como também atuação. Isso não pode ser ignorado por nenhum de nós. Com base nisso, de que falta evidências, né, messiânicas para aquilo que eles atuam, elementos messiânicos para aquilo que eles atuam. Isso. E mais isso, que tudo que eles representam, ensinam, falam, sai de uma fonte, de uma raiz comprometedora como essa. Não há como eles reverterem o que eu estou falando aqui, eles vão ter que rasgar a história no meio. Senhores, o protestantismo é uma chave de ativação, vou novamente reforçar aqui, é uma chave de emancipação institucional para o único poder. Você quer chamar de maçonaria? Chama de maçonaria. Você quer chamar de franco-maçonaria? Franco-maçonaria. Elite global? Chame de elite global. Quer dar os nomes das famílias? Dê o nome das famílias, que há muitas que compõem essa dinastia imperialista acasalada que eu falei aqui. Mas o mais importante de tudo que eu disse, há nomes de igrejas. Há uma base confissional que esses caras até hoje se respaldam nela. E vão a público para dizer com o peito estufado de que eles estão fazendo a coisa correta e certa, enganando todo mundo. Mentindo para todos. Então não é só um comprometimento de colocar político dentro da igreja, em cima do púlpito, como eles estão fazendo. Eles estão gerenciando a educação cristã no mundo. Eles estão governando a igreja no lugar do Cristo. Transferindo as pessoas para as ruas em defesa de uma pauta que eles não podem justificar em Jesus, que a única coisa que eles conseguem provar é isso, é cristianismo. E eu já tive em debate com alguns que defendem política dentro da igreja, eles não conseguem provar em Jesus o que eles defendem, eles procuram aonde? Na lata do lixo, do cristianismo. Um termo que foi patenteado pelo Vaticano para gerar essas tendências teológicas. E uma delas, essa visão de que existe uma luta do bem contra o mal. Não tem lado, senhores. Só existe uma coisa, poder e influência. Nós estamos dentro de um conflito espiritual. Vamos derrubar a esquerda para o mal não prevalecer, diz a direita. E a esquerda fala, vamos derrubar a direita, para que eles não tenham argumento moral contra nós, ou aqueles que são mais moralistas. Essa briga entre eles é cínica,
é mentirosa porque todos eles estão na agenda da ONU e sentados no colo da ONU e já prestando reverência para um fórum internacional. Deixa eles brigarem entre si, não perca seu tempo para ficar achando que o rumo da história vai ser mudado por intermédio de um lado político. Não será, porque o destino já está traçado. É a ONU governando esse mundo. É a escravidão total, senhores. Se souberem o conteúdo da Agenda 2030, vocês vão ficar assustados com o que a ONU já tem em mãos a nível de poder. E a igreja foi esquema. Como foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não seria a maior potência do mundo se o protestantismo não tivesse ajudado. Isso é sério, o que eles aplicaram lá nesse país, estão aplicando no Brasil há muito tempo. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma breve atuação desse pastor político, uma análise de atuação desse sistema ministerial político-religioso pela bancada evangélica atual de 2002 a 2023. Tá? Com o uso de templos, cultos, liturgia cristã, a exemplo, convocações de jejum e oração, inclusive profecias, tanto para a direita como para a esquerda. Em 2002, na campanha presidencial por Lula, PT, a direita deu as mãos para a esquerda, assumiu a posição dentro de um discurso social, um olhar mais para os pobres, afirmando que o candidato do PT, um cara que vai na Umbanda receber de pai de santo a bênção, que era uma vítima da cultura do medo, e o sonho pelo país era construir uma nação grande. Isso em 2002. Que as suas propostas de governo se identificavam com a visão profética da Igreja de Cristo e pedindo que Deus abençoasse o presidente do Brasil, um candidato que também recebeu despacho de macumba e fez algumas vezes até declarações de que era ateu. E voltou atrás, que eu acho que é mais à toa. Certo? 2002, a direita deu a mão para a esquerda. 2006, na campanha da reeleição de Lula, já como presidente do PT, representando o PT, a direita se mantém fiel com a esquerda, com o mesmo argumento político. Um tom social, teológico, pelos pobres, pelos necessitados, e ignorando isso, que no governo Lula já havia superado outros governos com esquema de corrupção, mas mesmo assim dizendo que ele seria reeleito pelo poder de Deus. Em 2010, na campanha de eleição presidencial de Dilma e Temer, PT, PSDB, mais Marina Silva, do Partido Verde, a direita ficou dividida. Uma parte ainda encantada com o tom vermelho socialista e a outra com o tom verde ambiental, criado pela própria esquerda. E surge a perspectiva de uma direita agora mais moralista, com propostas que defendiam princípios, valores e meio ambiente, e que enxergava no verde da Marina Silva uma chance de apagar os rastros do comprometimento que já tinha com a era Lula. Uma direita que antes dizia que Lula era uma vítima da cultura do medo, já aderia ao medo, e mesmo assim, Dilma foi eleita, representando o PT. 2014, na campanha de reeleição presidencial de Dilma e Temer, PT, PSDB, Marina Silva, PSB, Pastor Everaldo, PSC, que o que estoca vento, né? E Aécio Neves, PSDB. A direita define que o PT precisa perder a eleição para o bem do Brasil. Agora ela muda todo o discurso. Marina Silva já não prestava por ter cedido aos apelos de pautas liberalistas da esquerda como homossexualidade, aborto, censura de imprensa e expressão. Aí a direita eleva o tom moral para exigir um país democrático pelo pastor Everaldo e outra parte por Marina Silva no primeiro turno. Olha a divisão, olha o complexo de relativismo aqui. Isso no primeiro turno. No segundo turno, sem o Everaldo e sem a Marina, a direita e a esquerda evangélica se dividem entre Dilma e Aécio Neves. Já sendo questionados por tanta corrupção no governo, como já se registrava.
Em 2016, Dilma é impedida e Temer se torna presidente pela maioria dos políticos evangélicos que trabalhavam pela campanha dela, que é o tal do FPE 2016. Uma posição política que intitulava o PT como o governo das trevas agora, que antes era injustiçado, agora ele é o próprio diabo. E a esperança de que Michel Temer garantia harmonia para o país, porque Deus o havia escolhido, e isso em sessão de plenário. E um maçom, assumido. Em 2018, na campanha de eleição presidencial, a direita agora encontra o que eles chamam de Messias do evangélico. Bolsonaro, um predestinado, porque o sobrenome é Messias. A direita abandona o sentimento social, assume o tom forte moral sobre a esquerda desmoralizada agora, com seu político principal preso e réu de um dos piores esquemas de escândalo desse país, e passa a orar e profetizar que o Brasil seria libertado da esquerda, que eles financiaram, ajudaram, oraram, abençoaram, ungiram, mas agora querem tirar, que o Brasil seria abençoado e passariam a promover, orar, para que Messias fosse eleito, o Bolsonaro, um cara católico e sem nenhuma ligação com a fé. E jogam um slogan em cima dele: Deus, pátria, família, e não mais pobres e necessitados. Vocês estão lembrando do que aqui? A esquerda segue na tentativa de soltar o bandido, com argumentos políticos e teológicos, enquanto a direita seguia com protestos nas ruas, nunca visto antes na história da igreja, levando fiéis fardados de amarelo e verde aos gritos e com orações por uma intervenção militar. E pedidos de voto para o que chamavam até hoje de mito, o Messias mito. Tá? Em 2022, na campanha da reeleição presidencial, o Messias dos evangélicos, Bolsonaro sai, não cumpre a profecia, o ladrão sai, o ladrão da esquerda, que a direita chamava de demônio, cachaceiro, governo das trevas, e ele volta a ser reeleito e volta a ser presidente desse país. Certo? Pegou? Ok. A direita, quando vê que o bandido é eleito, e o Messias foge para os Estados Unidos lá, para o McDonald's, para o Pato Donald, para a Disneylândia, tá? A direita volta a dar as mãos para a esquerda, com medo, abrindo canais de diálogo e reconciliação pelo que chamavam de frente de oração sem oposição, propositiva sem oposição, para uma solução satisfatória, para apagar o rastro do comprometimento que já tinham com o Messias católico abandonado, processado, com parte de seus seguidores ainda no quartel à espera de que os militares viessem a uma intervenção e sustentando a bandeira de Deus, pátria e família. Inicia-se uma outra frente parlamentar evangélica, com uma parte querendo destruir a esquerda pela missão de Deus e a outra se dedicando a orar pelo atual presidente, que já, né, a bancada evangélica se diz conformada que vai ter que ser ele mesmo. E vão respeitar a decisão de Deus. O diabo foi solto e agora Deus vai usar ele. E o Messias, Salvador, entendeu? Agora correndo o risco de ser preso. Senhores, vocês entendem essa oscilação, esse relativismo moral e dogmático aqui? Dá para Jesus ser político aqui nesse cenário? Dá para a igreja ser política aqui nesse cenário? Não dá. Mas vocês têm noção do estrago que isso já causou? Bom, justificar este método e esse sistema de comportamento ministerial dentro de uma atividade que seja messiânica e legítima, testemunhando um Jesus imutável, soberano, separado, autônomo e livre de qualquer influência. O que jamais eles conseguiam fundamentar isso na prática. Agora nós vamos entrar aqui no mérito do que uma política, na verdade, ela abençoa a igreja, como que ela favorece a igreja. E nós vamos começar agora a destacar alguns pontos importantes aqui para vocês. Bom, como eu estava dizendo aqui para o senhor, a gente vai entrar agora no mérito da questão de como a política ela é importante para esse esquema
que eu tentei explicar aqui para vocês. Importante para eles. Porque existe já uma lista, a gente vai disponibilizar para aqueles que vão assistir o vídeo, de todos os nomes de pastores e igrejas que atuaram de 2002 a 2023, atuaram nesse cenário de ambiguidades desse sistema. Eu quero que vocês conheçam o nome de cada um deles, olhem para eles e enxerguem neles agentes que estão cumprindo os protocolos de uma única ordem. Tanto a esquerda como a direita estão no esquema. Tá? Nós vamos dar essa lista para vocês. Dentro dessa lista de pessoas que estão lá, que a gente vai ceder, existem lá pessoas que já me ameaçaram. Tá bom? Porque eu falo aqui. E também se preocupam com o movimento. Segundo ponto. Também nós vamos ceder para vocês uma lista de todos os benefícios que estes pastores que aceitam política na igreja receberam desses governos. Tanto a esquerda como a direita, de 2002 a 2022, tanto a esquerda como a direita, que estiveram à frente do poder, deram a esses pastores rendimentos absurdos e lucros absurdos, que eu não vou nem citar aqui, números. Nós vamos disponibilizar essas informações para que vocês acessem. Tá? Está entre esses benefícios. Benefícios fiscais de perdão fiscal, de milhões. Diplomacia, por meio de passaportes, e emendas parlamentares. Esse governo do diabo das trevas, do governo do diabo das trevas, que foi reeleito agora, que a direita estava lutando para não se eleger, só esse governo agora em 2023 já fez a divisão. Já fez a divisão dessas emendas para os dois lados. Os dois lados já ganharam com ele. Olha como que política rende. Inclusive aqueles que não queriam que se elegesse. O tal do Lula. Então, tem um esquema de arrecadação e distribuição de dinheiro aí que vocês têm que enxergar. Isso, política é grana, política é poder. Templo é poder. E quanto mais membro, mais poder. Agora, tem uma lista aqui que essa eu vou ter o prazer, que é a lista daqueles que foram caçados. Tá? Políticos caçados que foram eleitos pela igreja e são evangélicos. Carlos Apolinário, que foi acusado e depois dizem que ele foi inocentado. Tá? Carlos Alberto Bezerra Júnior, Comunidade da Graça, que foi acusado e esse aí nunca mais voltou mais. Bispo Rodrigues, Igreja Universal do Reino de Deus, e Carlos Alberto Rodrigues, é o nome original dele, né? Condenado. Também nunca mais voltou. Você sabe dele? Onde ele está pregando? Pastor Everaldo, acusado. Também foi tirado da carreira política. Ele está na política ainda? Não acredito, não. Daniel Mesaque, acusado também. Esse aqui é da igreja? Assembleia de Deus, né? Esse me processou. Se eu não me engano, foi acusado pela máfia do asfalto. O que tem asfalto com o evangelho? Bispo Zé Bruno, Igreja Renascer em Cristo, que também foi acusado, também nunca mais voltou para a política. E eu acho que foi com coisa de merenda, né? Merenda e evangelho dá certo. Eduardo Cunha, condenação anulada, igual ao do Lula. Exceção de incompetência territorial. Que esse daí está solto já, e logo, de repente, pode ser que ele volte. Mas ficou um bom tempo preso. Harold de Oliveira, condenado também. Flor Diniz. Bom, eu não sei se eu estou invocando uma entidade ou relatando aqui um esquema de corrupção entre políticos evangélicos, que também foi condenada. O processo está em andamento, é tanta coisa. Antônio Garotinho, condenado, nem sei onde está agora, mas deu muito trabalho para a gente, hein? Silas Câmara, que fez acordo com o processo para ser extinto e pagou um valor de 240
R$242 mil para poder que o seu processo fosse extinto. Senhores, estão o nome daqueles que foram políticos eleitos pela igreja, talvez venham existir outros mais, e para deixar aqui um quadro mais ou menos de como a política rende para eles, a nível de poder e influência, dinheiro, como também isso, cassação, corrupção, e eu desafio aqui alguém que vai me escutar a provar que o que esses homens estão fazendo favoreceu a igreja e a obra de Cristo em algum aspecto de tudo que eu tratei e falei aqui. Do que diz respeito à teologia, história e questão política também. Eu fecho aqui minhas obrigações, os meus deveres. O presbítero José Luiz vai assumir à frente com a parte administrativa, e aí depois, no final dessa reunião, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai dar oportunidade para vocês. Com a palavra, presbítero. Obrigado. Bom, meus amados, dando sequência, então, aqui, é importante colocar tudo aquilo que o movimento fez em termos de divulgação em mídias sociais, em atos públicos, que aí são as duas formas que nós identificamos que o movimento atuaria. Bom, todas essas atividades elas estão registradas dentro dos endereços oficiais do movimento Igreja Sem Política, no nosso site igrejasempolitica.org, no YouTube e também no Instagram, que levam o mesmo nome. E eu separo aqui, quebro em duas grandes frentes, para fazer um balanço dessas atividades, primeiramente colocando aquilo que foi feito em termos de manifestações e depois dando um relato breve para vocês desses trabalhos de denúncias que estão também registrados em vídeos. Em relação às manifestações, nós tivemos aí 10 manifestações públicas do movimento, levando em conta o período entre a primeira conferência, abril de 22, até agora, mais recente. Bom, primeira delas, que eu trago o relato para vocês, em junho de 22, o movimento esteve em frente à ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em repúdio a uma celebração do aniversário de 70 anos da Assembleia de Deus, dentro do plenário da ALESP. E aí, lembrando a vocês o que o movimento se dispõe a fazer, uma vez identificado ali, onde está a quebra dessa doutrina estabelecida por Cristo, o movimento se dispõe ali a identificar essa quebra e trazer os relatos e os fundamentos que o movimento trabalha, aquilo que é oriundo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que deve ser apontado em relação à quebra de conduta por parte destes ministérios. Então, aqui, isso foi cumprido. E depois, um mês depois, em julho de 22, nós estivemos também na Marcha para Jesus, e aí na marcha houve uma preocupação nossa de estarmos tanto na véspera, e na véspera, a atividade do movimento foi colocar ali um carro de som, ter o grupo que está dentro aí do movimento também, distribuindo panfletos, para que fosse ali para nós uma forma de educar e orientar as pessoas, para direcioná-las para os endereços do movimento, para que elas tivessem ali essa informação ordenada, organizada, para que eles pudessem ali utilizar essa fundamentação. E também no próprio dia da marcha, onde nós registramos ali também entrevistas que foram feitas pelo movimento, das pessoas que estavam envolvidas e participaram ali da marcha, e trouxemos também, mais uma vez, o confronto ali, ou a diversidade daquilo que, de fato, Jesus decreta e estabelece do que é essa igreja e do que estes homens e essas pessoas estavam ali reunidas para fazer. Mais adiante, em setembro de 22, o movimento esteve, durante as comemorações do Dia da Pátria, do Dia da Independência do Brasil, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Em São Paulo foi na véspera do Dia da Independência, no Rio de Janeiro, propriamente no dia da comemoração, em eventos que foram organizados pela liderança evangélica aqui do nosso país, em apoio à reeleição do antigo presidente aqui do Brasil. No Rio de Janeiro, nós também realizamos entrevistas com o mesmo intuito de perguntar e indagar essas pessoas acerca do porquê que elas estavam ali e de qual a fundamentação bíblica ou pautada na autoridade de Cristo e da sua igreja, do porquê essa atividade estava sendo realizada e porquê da concordância dessas pessoas em participarem também. Tudo isso está aí dentro das nossas mídias sociais, dos nossos endereços eletrônicos. E aí também, em outubro de 22, aqui em São Paulo, foi realizado um ato de apoio à reeleição do antigo presidente, já no segundo turno. Esse evento foi organizado pela Igreja Renascer em Cristo, onde nós entrevistamos as pessoas que passaram por ali e participaram desse evento, assim como também um dos líderes dessa igreja, que é o Bispo G, entrevistando e trazendo também à tona ali toda a fundamentação que vocês vão dar que ele deu, que não tem respaldo bíblico nenhum,
E que o movimento se preocupou ali em trazer esse relato e dar a todos ali uma dimensão de como esses homens trabalham de uma forma leviana, de uma forma totalmente antibíblica daquilo que se espera de uma igreja que é a do Senhor. Bom, mais adiante, agora já em 2023, em junho, nós mais uma vez estivemos na Marcha para Jesus, mais uma vez na véspera e no dia da marcha. Na véspera, mais uma vez com o carro de som e a distribuição de panfletos orientando e educando as pessoas que estavam ali, e no dia da marcha, mais uma vez entrevistando os participantes. E digo até a vocês que no dia da realização dessa marcha para nós foi bastante difícil, porque eles até organizaram um grupo de pessoas para perseguir e não permitir que nós entrevistássemos muitas das pessoas que nós queríamos abordar ali. Tá bom? E depois eu até abordo aqui com vocês como esse trabalho foi feito até para honrar aquilo que nós nos dispusemos em estatuto, da forma de organizar e não trazer nenhum aspecto pessoal contra as pessoas que estão à frente desses trabalhos. Tá bom? Bom, e um outro relato também de atividade do movimento, que é importante trazer a vocês, nós realizamos também 2 eventos musicais, um em setembro do ano passado e outro em março de 23, março desse ano. Os 2 eventos marcam aí o período anterior à eleição e o período pós-eleição, que para nós, enquanto movimento, nós sabemos que tudo aquilo que é defendido pelo movimento, que é uma prerrogativa do Senhor Jesus, não há para nós nenhum tipo de contradição, mas a ideia desses eventos musicais foi exatamente expor a contradição do posicionamento da liderança evangélica no período pré-eleição e no período pós-eleição. Então, foram 2 datas que nós realizamos esses eventos musicais. E aqui eu também quero explicar a todos vocês que esses eventos musicais, músicas essas que são de autoria do movimento, elas têm ali o intuito de ser uma ferramenta de manifestação, e vocês podem, com certeza, identificar pela própria letra de cada uma dessas composições que elas expressam de uma forma profunda e genuína a causa do nosso movimento. E já aproveitando também o tema, essas músicas que são trabalhadas pelo movimento, nós teremos o lançamento de um álbum no próximo mês, onde todas essas letras e todas essas músicas que foram trabalhadas pelo movimento vão estar reunidas ali e também publicadas dentro das nossas mídias para dar aí publicidade, dar conhecimento a todas as pessoas que queiram conhecer esse trabalho e também trabalhar a consciência de todos aqueles que estão lá fora sem o entendimento daquilo que o movimento representa e da causa que ele defende. A própria letra vai representar isso para qualquer pessoa que se dispor a conhecer esse conteúdo. Tá bom? E aí, em relação à manifestação, ou essas manifestações, como eu já comentei anteriormente, cumprindo aí aquilo que nós colocamos e estabelecemos no nosso estatuto, todas elas foram feitas de forma organizada, evidenciando que não existe nenhuma questão pessoal, o que é importante, né? Ou seja, não temos nada contra aqueles que são alvo das denúncias ou posicionamentos do movimento, nada de forma pessoal, mas a defesa da causa de Cristo, de uma igreja exclusiva para ele. Tá bom? Isso é extremamente importante. E aí, falando agora um pouco daquilo que nós temos ali de organização de vídeos de denúncias, se nós formos aí desde o início do movimento, que remonta aí a junho de 2020, nós temos ali praticamente 60 vídeos de denúncias de quebra de princípios bíblicos defendidas pelo movimento, de qualquer pessoa pode se deparar com esse conteúdo e acessar e também propagar e divulgar para quem você queira. Para qualquer pessoa que queira compreender, né, com propriedade toda a proposta ou os propósitos do movimento, é muito importante visualizar, com tudo aquilo que o pastor já comentou aqui, né, todos esses eventos e acontecimentos que nós colocamos ali dentro das nossas mídias sociais, para ter uma visão abrangente e chegar a uma conclusão sobre nosso trabalho, para que esteja também preparado para se posicionar biblicamente sobre esta pauta, igreja e política. Ou seja, conhecer esses vídeos, assistir, dedicar tempo para conhecer tudo aquilo que nós publicamos, e entender cada expressão, cada termo que nós colocamos ali, com essa fundamentação da pessoa de Cristo, da atividade histórica dele e da sua igreja, vai permitir a você não só conhecer esse tema, mas também estar preparado para orientar e repassar esse mesmo conhecimento para outras pessoas. Tá bom? Um outro ponto também que o movimento se preocupou em trabalhar é a divulgação em mídias de terceiros. E aí o nosso objetivo, de forma bíblica e educativa, é de trabalhar constantemente na busca de mídias que possam dar maior visibilidade e, assim, alcançar mais e mais pessoas,
para que tenham esse conhecimento do conteúdo do movimento, deixando de culpar Cristo pelos erros dos homens e instituições. E nós vimos isso acontecer nessas últimas eleições. Pessoas proibidas de entrar dentro de templos e igrejas porque assumiram a posição por um lado ou por outro, ou porque quiseram ser neutras, ou seja, quiseram ser bíblicas e não foram permitidas por essas lideranças. Tá bom? Bom, e aí buscando, né, destacar um pouco a respeito desse trabalho em que nós buscamos aí mídias de terceiros, eu posso citar aqui algumas publicações, sendo que algumas delas nós buscamos diretamente, ou seja, foi uma ação do próprio movimento, buscando espaços nos quais nós pudéssemos divulgar, melhor dizendo, que esse trabalho existe, que ele está organizado, de que qualquer pessoa interessada pudesse acessar. E outros foram realizados porque essas próprias mídias se interessaram e nos procuraram. Eu tenho aqui a citar a vocês 4 desses eventos, né, que envolveram divulgações externas. A primeira delas aconteceu em maio de 21, e tudo que eu vou falar aqui está dentro também dos nossos endereços eletrônicos, tá bom? A primeira delas aconteceu em maio de 21, quando o pastor foi convidado pela Rádio Musical FM, aqui de São Paulo, a participar de um debate sobre o tema religião e política. Podem se misturar? E você vai observar lá no nosso site, porque no site, nos endereços dessa emissora de FM, esse conteúdo foi apagado. E se você ouvir e assistir todo o conteúdo dessa entrevista, você vai entender ao final por que eles, na verdade, excluíram esse conteúdo. Tá bom? Já em junho de 21, o pastor Daniel concedeu uma entrevista à jornalista Bruna Torlai, que é a diretora da revista Esmeril, que cedeu ao movimento ali um espaço para que nós pudéssemos divulgar o nosso trabalho, traçar, como o pastor trouxe aqui nessa noite, toda a fundamentação histórica daquilo que envolve igreja e política, indo, né, desde o princípio dessa atuação e trazendo uma demonstração, uma orientação daquilo que o movimento trabalha e traz de forma organizada dentro dos seus conteúdos. E aí, em junho de 2023, durante o nosso trabalho de manifestação aqui em São Paulo, na Marcha para Jesus, nós fomos procurados por um jornalista da Folha de São Paulo, que, da parte dele, ele causou espanto, exatamente durante a marcha, ele observar um grupo de pessoas que estavam ali com a faixa estendida, que é o nosso trabalho realizado nesses dias, protestando ali, né, trazendo sua manifestação pública de repúdio contra o acontecimento dessa marcha. Então, fomos entrevistados ali e trouxemos ali o relato daquilo que o movimento expressa, daquilo que ele define como a sua atividade e que todos estão convidados a conhecer. E aqui eu faço um parênteses, né? Não só nessa atividade realizada, aliás, não só nessa entrevista que nós concedemos para a Folha, mas nas demais que eu comentei que o pastor participou, como nós temos um intuito, aí, um objetivo, de trazer principalmente a divulgação, é de se esperar também por parte dessas mídias que muitas vezes, do lado deles, eles não vão trazer ou não vão dar o nosso relato de forma íntegra ou de forma original. Ou seja, é provável que, em alguns casos, eles utilizem parte do nosso conteúdo para atingir um objetivo de uma causa que eles querem representar. Daí eu chamo a atenção de todos vocês da importância de que todos aqueles que passarem aqui pelo nosso conteúdo, pelos conteúdos do movimento, você busque somente nos nossos endereços eletrônicos, no site, no YouTube e também no Instagram, a identificação da nossa atividade, dos nossos trabalhos e dos princípios que cercam aí tudo aquilo que o movimento se dispõe a fazer. E não levem só em consideração a conclusão dessas mídias. Ainda que para nós seja importante que essa divulgação exista, para que saibam que o movimento exista, né, o trabalho que nós pedimos a todos que assistem o vídeo, que acessam os nossos conteúdos, é que os nossos endereços eletrônicos sejam a única fonte, o único local em que as pessoas busquem para encontrar esse conteúdo de forma organizada, tá bom? Ou seja, não tirar a sua conclusão por aquilo simplesmente que essas mídias trazem ali de informação que muitas vezes é relativizada, tá bom? Bom, todas essas matérias, como eu disse aqui, elas podem ser vistas ali dentro do nosso site. E aí eu reforço também o que já disse anteriormente, que essas divulgações visam o alcance para a informação do nosso conteúdo a mais e mais pessoas. E sempre que nós fazemos isso, como eu disse aqui, né, é importante todos vocês nos ajudarem a direcionar essas pessoas para os nossos endereços. E aqui eu vou também falar de algo que nós tivemos de experiência recentemente, que uma mídia chamada Gospel Prime, recentemente utilizou a matéria da nossa entrevista para a Folha de São Paulo para reproduzir uma matéria de conteúdo própria dela. Só que a questão aqui envolvendo
a Gospel Prime é que, ao trabalhar a matéria dela, ela nos confunde ou ela chama a matéria de igreja sem partido, de uma forma completamente leviana. Então, o movimento se dispôs ali, identificando isso, nós notificamos judicialmente a Gospel Prime para que eles refizessem a matéria. A matéria foi refeita, mas sem a mesma propriedade que nós esperávamos, ou seja, dá ao leitor dessa matéria a conotação de que igreja sem partido e igreja sem política são a mesma coisa. E até para deixar de forma bem clara para quem vai assistir esse vídeo, igreja sem partido defende a existência da política dentro da igreja e defende a esquerda. Igreja sem política diz e defende, segundo um princípio bíblico que parte de Cristo, que não existe uma igreja cuja influência não seja exclusivamente o nosso Senhor. Ou seja, sem partido, sem política, sem qualquer influência humana, mas unicamente exclusiva do nosso Senhor. Tá bom? Então, dentro daquilo que nós tínhamos de legitimidade jurídica de trabalhar esse ponto, o movimento notificou, eles refizeram a matéria, e isso pode acontecer muitas vezes, mas o que eu quero dizer a todos aqueles que vão assistir esse vídeo, se identificarem alguém que faça algo parecido, ou seja, dar às pessoas uma informação denegrida ou deturpada daquilo que consiste o movimento, nos informe que o nosso departamento jurídico vai agir imediatamente para tentar reverter essa situação, ou pelo menos se manifestar dizendo aquilo que é correto e é lícito, segundo a atividade que nós, de fato, desenvolvemos. Tá bom? Bom, para mencionar também a quarta e última matéria para repassar a vocês, recentemente, na semana passada, dia 4 de agosto desse ano, o pastor Daniel foi entrevistado em uma live no YouTube, a convite do canal Fuxico Gospel, para falar sobre o tema política dentro das igrejas. Tivemos ali um bom espaço, um bom tempo para falar sobre o tema e que você possa ali assistir o vídeo e explorar bastante tudo aquilo que foi trabalhado e tratado pelo pastor Daniel nessa entrevista, que teve, inclusive, perguntas de pessoas que participaram da live, é bastante interessante para nós, foi uma oportunidade muito boa que nos foi dada nesse momento, tá bom? E aí, também aqui uma questão importante, que nós, daquilo que foi colocado aqui, tanto de manifestações quanto dos próprios vídeos, é muito comum nós verificarmos aí que tudo que envolve igreja e política, ela tem uma atuação muito maior no eixo Rio-São Paulo e também em Brasília. E até por uma questão óbvia, diante de tudo aquilo que o pastor já relatou aqui para nós. É onde está o poder econômico, é onde está o poder político do nosso país. Em relação ao movimento, nós não temos uma visão regional ou uma restrição em relação a espaço geográfico para determinar nossa atuação. Eu quero dizer com isso que, seja através de manifestação presencial ou com vídeo de denúncia, onde nós identificarmos essa quebra de conduta da igreja ou de seus líderes, o movimento atuará. Seja no Sudeste, no Nordeste, Brasília, ou lá fora, ou na ONU, como o pastor explorou aqui com bastante propriedade, onde está a maior demanda, eu falo da ONU, onde está a maior demanda de uma igreja estatal, havendo a quebra de conduta por parte da igreja ou de seus líderes, o movimento estará ali se manifestando de duas formas, ou presencialmente, ou por vídeo, fundamentando a denúncia e trazendo ali os princípios os quais nós defendemos. Tá bom? Isso seria aqui o que eu teria para dizer a todos vocês. E, para concluir, é algo também que muitos que passam pelos nossos conteúdos têm nos perguntado, nos questionado, em relação às contribuições para o movimento. Eu falei bastante aqui sobre a questão das divulgações, do esforço para que os objetivos de todos nós aqui desse movimento sejam atingidos e mais pessoas conheçam esse conteúdo. Não preciso nem falar daquilo que cerca ou que cabe aqui, em termos da dedicação necessária para que esses propósitos sejam atingidos e tenham aí um prosseguimento. Quem faz parte do movimento faz isso com amor pela causa de Cristo e sem nenhum interesse adicional em relação a esse que eu já comentei. Então, nós pedimos primeiramente que todos aqueles que também querem defender essa mesma causa da parte do Senhor, essa causa que é legítima, porque é de Cristo, não é nossa, amém? Que façam isso divulgando, nos ajudando com as divulgações, com os compartilhamentos, da forma que você pode, da forma que está ao teu alcance, pelos teus meios de contato, pelas pessoas com as quais você se relaciona. Se você tiver dificuldade de expressar naquilo que consiste o movimento, ou a fundamentação na qual nós nos baseamos,
direcione todas essas pessoas para os endereços virtuais e eletrônicos do movimento. Tá? E aí, por último, para aqueles que desejam também contribuir de forma financeira, você vai até o nosso site, igrejasempolitica.org, nós colocamos os detalhes, as informações de contribuição no final da página. Primeiro você vai passar pela página do início até o fim, identificando em cada ponto da página qual o nosso trabalho, o que nós fazemos, quais são os princípios, qual o direcionamento dos trabalhos desse movimento, para que, ao final, lá no final, você tenha os dados de contribuição e, obviamente, faz aquele que quer. Hoje, isso tem acontecido com aqueles que têm amor por essa causa, têm amor por esse propósito e têm dado de si aquilo que é possível para que isso seja atingido. Então, aqueles que têm interesse em participar, logicamente, estão convidados a atuar da mesma maneira. Bom, eu encerro um pouco aqui dessa parte que eu tinha falado a vocês, e aí devolvo para o pastor para as considerações finais dele também. Obrigado. Bom, primeiro agradecer a todos a presença, pedir ao meu Senhor por esse movimento, capacidade, sabedoria, condições para poder levar um trabalho tão difícil, que, como já falei, o objetivo nosso com essa exposição não é impedir o anticristo de ser anticristo e nem também dessa ordem e desse sistema atuar, por quê? Ele vai até onde está determinado por Deus. Está lá para cumprir a Escritura. E a gente não tem objetivo nenhum de impedir a Escritura de se cumprir por intermédio daquilo que nós tratamos aqui. Mas, em compensação, levar, né, além dessa defesa em relação à obra do nosso Senhor e à fé, expressar esse sentimento de pesar, de tristeza por essa multidão, pelo povo, pelas pessoas que, infelizmente, hoje são vítimas desse sistema. Eu fui, tá? Uma vítima que nasci num lar protestante e alguns até interpretam a minha conversão como sendo uma libertação da imoralidade. Não, não foi só da imoralidade, não. Foi da falsa religião. Foi da educação errada. A minha formação como teólogo, ela é acadêmica. Mas a teologia que eu preservo e exerço é a Escritura. Eu posso dizer para vocês que hoje qualquer cidadão que se julgue cristão, bem intencionado a servir a Jesus, jamais ele vai aceitar fazer parte de qualquer estrutura institucional que se alinhe a esse esquema que foi tratado por mim aqui, como também divulgue a sua teologia nefasta, tá? Corrupta e programada com objetivos políticos e industriais. Então, eu entendo que o movimento tem essa representação de, ao mesmo tempo, interceder pela obra de Cristo, como também pelas almas que, infelizmente, hoje, muitas estão escravas desse sistema político-religioso. Para vocês verem a dimensão da capacidade destes homens de controlar a igreja, é só você ver a quantidade de pessoas que não se reuniram na Paulista, em nome de Deus, pátria, religião e família. Por pressão econômica, política, moral, mas sem fundamento bíblico nenhum. Esse povo não tem capacidade para sair para a rua, para evangelizar. Mas se for por causa disso, de uma pátria, de uma família, de interesses pessoais, eles enchem uma Paulista. Então, eu tenho muita tristeza de expressar isso para vocês, mas essa é a nossa realidade. Nós não temos objetivo nenhum de impedir esse sistema, mas procurar o máximo possível salvar pessoas dele. Então, que esse apelo fique muito registrado para todos vocês aqui. Deixar claro para vocês que vão assistir esse vídeo que nós vamos colocar à disposição de vocês a lista de todos aqueles que atuam no sistema político-religioso em condição de pastores e políticos que colaboraram em eleger a esquerda, como também a direita, e hoje estão no colo da esquerda, como também estão no colo da ONU. Me prontifico a colocar essa lista de igrejas e pastores, como também a lista daqueles que foram caçados, como também a lista de todos aqueles que foram beneficiados financeiramente por defender esse Jesus político e esse ministério político. E me prontifico, como também presbítero, na próxima conferência,
nós trazemos dados e informações acerca da visão contemporânea desse poder, do que a ONU hoje pretende com essa rede de insurgência de igrejas, como também com os projetos da sua agenda globalista. Tá? E novidades a respeito disso, do que as igrejas estão agora cumprindo debaixo desse cenário cínico, desse cenário ambíguo da direita com a esquerda. Que enquanto eles discutem, a ONU avança. Senhores, muito obrigado pela paciência de todos vocês. Espero que todos vocês representem essa causa por amor a Cristo, por uma fé exclusiva por Ele. E agora eu vou devolver a palavra ao presbítero, que ele tem algumas observações rápidas para passar para vocês e a gente vai encerrar. Bom, amados, da minha parte também eu agradeço aqui a participação, a presença de todos e, pessoalmente também, manifestar a minha gratidão ao Senhor Jesus por poder fazer parte desse projeto, desse propósito, e tenho certeza que, sendo do Senhor, nós sabemos que é uma causa que ela não tem fim, ela não se baseia naquilo que as pessoas vão elogiar ou vão aprovar. A aprovação ou orientação tem que ser dele. É nisso que o movimento se pauta. E aí, como a gente já está aqui caminhando para o final, e para ilustrar aqui um pouco do trabalho do movimento, de tudo aquilo que nós expusemos aqui nessa noite, daquilo que o pastor falou, do que representa aí esse último ano de atividade do movimento, nós preparamos aqui um vídeo institucional para que vocês possam assistir. O vídeo vai traduzir um pouquinho de cada uma das atividades que foram realizadas e daquilo que o movimento, nesse um ano aí, registrou em atos públicos, em vídeos, em trabalhos, que todos aqueles que vão assistir podem não só contemplar o que está ali, entender, esse propósito, mas também tomar e assumir essa causa como sendo sua e levá-la adiante e não fazer com que ela morra, mas que ela persista, porque é uma causa do Senhor, como eu já disse aqui. Tá bom? Agradeço a presença de todos, então. A gente encerra com esse vídeo, peço que você preste bastante atenção, porque, como eu disse aqui, ele vai relatar de uma forma bastante genuína tudo aquilo que foi feito pelo movimento até então. Igreja Sem Política é um movimento interdenominacional, sem fins lucrativos, que luta exclusivamente em defesa do Evangelho de Cristo, com a dedicação de capacitar cristãos a transmitir valores teológicos essenciais e legítimos para asseverar o verdadeiro chamado da Igreja na Terra. Surgido em 2020, por intermédio de um grupo de cristãos convertidos, o movimento Igreja Sem Política se organizou para ser uma estrutura jurídica, administrativa, consultiva e pedagógica. Ambos voluntários dessa coordenação trabalham para oferecer no campo da assistência uma ação planejada em defesa do direito, da integridade, como do progresso da verdade de Cristo. E a gente segue cumprindo a missão de anunciar a palavra, de anunciar essa doutrina, de levar ao conhecimento da sociedade a verdade cristã. Com o apoio e incentivo de seus parceiros, o movimento se mobiliza a oferecer recursos necessários para a orientação teológica de seus associados e, por meio de plataformas digitais, fornecer materiais com estudos científicos, vídeos explicativos do tema, como também um campo virtual dentro do seu site, onde seus associados possam fazer denúncias, expondo o antagonismo da igreja política como as contradições de seus protagonistas. Então essas exposições devem, sim, ser objetivas, bíblicas e enérgicas. Porque nós entendemos que quem hoje manipula a igreja de Cristo e tirou a igreja de Cristo para fins ideológicos, devem ser expostos. Quem seja essa autoridade, porque a igreja não pertence a eles. O movimento Igreja Sem Política também vem se destacando a atuar educacionalmente por meio da música e, com produção própria, dar a garantia de continuidade de seus projetos, unindo talento, habilidade e responsabilidade na mensagem, elaborando letras musicais que possam expressar e certificar a inclusão de todos esses conteúdos que somam verdades bíblicas, realidades históricas e indignação. A conclusão desse trabalho musical termina neste ano e, pela primeira vez na história, testemunharemos um trabalho musical com esta função: defender e separar a Igreja de Cristo do sistema político-religioso. Pela liberdade eliminaram nosso Deus. Sacerdote, pastor e Deus é um sangue revelava.
Movimento Igreja Sem Política também esteve em diversos eventos políticos dentro do estado de São Paulo, com o objetivo de notificar grupos religiosos e lideranças eclesiásticas que adotam ou representar uma mediação entre igreja e Estado, com a justificativa de usar a igreja para proteger direitos individuais, liberdade econômica e valores morais. Então o movimento saiu às ruas para manifestar essas posições doutrinárias, estimulando as pessoas a buscar uma reflexão teológica consciente, destacando quais seriam os fundamentos hermenêuticos que definem a unidade instrumental do dever e do chamado cristão. Agora, se realmente fosse encaixar aquilo que se cumpriu em Cristo ministerialmente, é totalmente contraditório, porque o fim da carreira dele foi a crucificação como maior sentença. Porque foi assim como o sistema político e religioso o recebeu e o condenou. Então, somos mais que um movimento de cristãos determinados a transmitir verdades que sejam bíblicas e messiânicas. Somos uma unidade de fé, de força e bravura. A indignação contra todo tipo de arbitrariedade, usurpação e desacato à obra de Cristo. Uma estratégia, uma luta contra o sistema político que transformou a igreja, a religião, as instituições em mecanismo de arrecadação eleitoral e estímulo ao fanatismo. Por isso, quando olhar este ser, saiba que ali estará um de nós. Estamos finalizando aqui mais uma conferência do Movimento Igreja Sem Política, a segunda conferência anual do movimento, e onde foram abordados temas teológicos, onde foram abordados os aspectos administrativos do movimento também. E eu estou aqui com o presidente do movimento, o pastor Daniel Batista. Pastor, eu queria que o pastor falasse um pouco sobre o material que foi coletado do movimento, né, e que foi apresentado nessa conferência. Ele é suficiente para julgar esse Jesus político que é proclamado pelo movimento evangélico? Legal. Bom, hoje a gente, na verdade, acrescentou para o movimento algo a respeito do interesse da conferência anual. Conferência anual, a primeira, a gente realmente desenvolveu mais a explicação das razões do movimento existir e os seus objetivos a serem alcançados. Ali a gente deixou as claras a existência de um estatuto, de normas de conduta de atuação, e a gente trabalhou esse primeiro aspecto. Hoje, foi trabalhado aqui na parte teológica uma explicação mais voltada para esse sistema que nós estamos, na verdade, notificando agora, que é o sistema que une, né, esse fenômeno que une a igreja e o Estado, a origem, a autoria, para quem esse mecanismo funciona e quem ele beneficia diretamente. Então foi trabalhado, obviamente é muito complexo, e quem está acompanhando vai precisar entrar nas nossas plataformas, ver os vídeos que a gente vem gravando e procurar mais informação. Mas foi dado já só uma abertura desse tema e nessa abertura uma panorâmica da história aonde surge esse sistema, por quem ele está financiado e quais são os seus objetivos de anexar a igreja para o Estado. O que eles querem com isso? A teologia que eles criaram, essa rede de redes de igrejas, instituições que eles financiam. E aí a gente trabalha um pouco a fundo isso, aí para poder exatamente dar uma riqueza de detalhes para aqueles que estão nos acompanhando, que há sim um poder de argumentação hoje entre nós aqui que abrange teologia e história. Nós tratamos esses dois aspectos hoje para deixar bem claro que esse Jesus político, esse ministério político, ele não condiz com a Escritura, não há nele elementos messiânicos, e existem comprometimentos institucionais, como também teológicos, que firmam e confirmam fases, né, de atuação e também atividade de uma representação política totalmente anticristã, totalmente antibíblica. Aí quem vai assistir a conferência vai poder se aprofundar. Pastor, e quais são os critérios que o movimento utiliza para fazer esses julgamentos?
Tá. Dividir as duas ciências. A ciência de Deus provém dele e de uma ação dele, e isso é a Escritura para nós. O que Deus foi pelo Filho na história, para nós é revelação para a nossa Escritura. Então a igreja se baseia no que ela precisa ser, como fé, como ministério, no que ele desenvolveu como atividade messiânica. Ponto. A ciência da fé que nós queremos é a ciência que provém dele. Essa outra ciência, a filosofia, essa outra ciência, o sistema político-religioso, essa outra ciência que une igreja e Estado, a gente também, consultando a história, a gente consegue fazer esses levantamentos que definem as intenções e os propósitos de unir igreja e Estado. Então, qualquer pessoa que queira realmente se aprofundar no assunto, ela vai chegar na conclusão dessas origens, dessas autorias. Mas precisa dividir o que é de Deus e o que é dos homens. Porque se você unir as duas coisas, você não consegue identificar realmente quem é o poder. Quem está por detrás exatamente desses propósitos, que inclusive no que diz respeito ao sistema político religioso, você sabe, ONU, Agenda 2030, 2050, toda ela está protocolada. Que quer dizer o seguinte, quando fala agenda, não é uma coisa que vai acontecer na humanidade que seja natural, mas é uma coisa que vai acontecer com a humanidade porque existe instituições e pessoas que colocam esse plano em execução. Aí já é uma coisa mais séria que nós citamos hoje aqui no movimento, mas é importante separar as duas ciências. Tá? Tá ótimo, pastor. E, pastor, só mais uma pergunta. O que o movimento Igreja Sem Política tem a oferecer para as pessoas que estão enxergando essas contradições, estão enxergando esses fatos do movimento evangélico que foram citados aqui na conferência? O que o movimento oferece? A parte mais triste. A gente tem ouvido muito de pessoas que nos escutam o seguinte, tudo que a gente fala convence, tudo que a gente fala se comprova pela Escritura e pela história. Então, qual o sentimento que parece que é um sentimento geral? Que igreja congregar? Entendeu? E aí é que entra o detalhe. Nós estamos trazendo informações aqui que libertam as pessoas das instituições, dessa visão institucionalizada. Então, quando uma pessoa descobre as verdades que a gente fala e se pactua com isso, de servir a Cristo de uma forma mais legítima, mais original, ela não tem compromisso de estar dentro de um templo. Ela tem compromisso de colocar o evangelho dele em prática. É isso que nós estamos querendo. Cristãos que realmente assumam a frente de cumprir aquilo que a gente viu na primeira igreja, que é a continuidade de Jesus, o progresso da sua fala, da sua obra, a preservação da sua doutrina. Pessoas que têm esse posicionamento, esse contato humano de levar à frente esse evangelho com progresso de almas, não essa coisa emoldurada pelo tempo, esse compromisso e sujeição a autoridades. Com certeza tem que se libertar disso, porque o esquema está lá dentro. Então, assim, a gente não quer gerar uma demanda de pessoas desagrejadas ou desagrejados, né? Não, pelo contrário. Levar a consciência, levar a informação, a gente entende o seguinte, que esses dias vão ter que ser notificados, que eles vão precisar ser abordados com questionamentos que surgem de seus membros. E aí, o que o senhor tem para dizer? O que você tem para falar sobre isso, etc. Tem que haver essa reação, tem que haver essa atitude. E quando chegar nessa conclusão de que não é mais igreja para congregar, porque todas elas realmente demonstram estar a serviço de um rei, de um déspota, de uma ordem mundial, o que a gente faz? Se reúne com quem quer servir a Cristo, não importa onde, mas que seja legítimo, que seja por pautas que ele realmente definiu, não isso, sujeitando-se a igrejas e a lideranças que estão no colo da ONU. Então, o propósito realmente não é tirá-los da igreja, mas transformá-los em serem cristãos verdadeiros, naquilo que eles são e naquilo que eles fazem. Amém, pastor, obrigada, viu? Nós estamos aqui com o vice-presidente do movimento, o presbítero José Luiz. Presbítero, queria fazer algumas perguntas para você. Qual que é a limitação que o movimento ele enfrenta hoje para realizar os seus propósitos e alcançar os seus objetivos? Basicamente, o interesse sobre o tema e a divulgação. E aí, quando eu falo de interesse sobre o tema, nem todas as pessoas têm interesse sobre esse assunto, mas como o movimento não se pauta naquilo que as pessoas buscam, mas sim no entendimento de que cabe a alguém
ir publicamente e trazer à tona essa causa, né, da não permissão do envolvimento da igreja com a política, então o movimento segue o seu papel e a preocupação dele continua sendo que que o conhecimento desse tema, dessa organização que nós temos dentro dos nossos conteúdos, dentro das plataformas digitais, que isso está disposto de qualquer pessoa que esteja interessada sobre o tema. E o outro aspecto que eu também cabe discutir ou cabe comentar é a nossa dificuldade em relação à divulgação. Hoje as plataformas digitais elas já barram por si só qualquer expressão, qualquer assunto que envolva a palavra política. Então, o desafio que nós temos, né, é convocar pessoas ou chamar pessoas que tenham o interesse também em divulgar essa causa e utilizar da maneira que podem, seja na divulgação um a um, com a rede de relacionamento que essas pessoas têm, para que mais e mais pessoas tenham o conhecimento da nossa causa e essa barreira que nós temos aí, né, de não ter uma mídia disponível, os recursos que nós gostaríamos de comunicação disponíveis, que essa unidade ou essa união das pessoas, né, de se preocupar com a causa, que isso quebre essa barreira que nós temos aí. Presbítero, o movimento ele já sofreu tentativas de cerceamento das suas atividades ou de alguma manifestação? Sim, isso aconteceu esse ano em 2 oportunidades. A primeira delas aconteceu em março, quando nós tivemos um evento ali na Avenida Paulista, em que estavam unidos agentes da Prefeitura de São Paulo, da GSM, Polícia Militar, estavam nos abordando ali, e segundo eles, a pedido de um desembargador que não queria que nós estivéssemos naquele local. E o mais interessante dessa oportunidade é que nós não tínhamos nem ligado a aparelhagem, os instrumentos musicais, e recebemos a visitação dele para que toda a nossa aparelhagem e o nosso evento, a nossa manifestação, fosse impedida de ser realizada. E a segunda vez, que é mais recente, na última Marcha para Jesus, onde o movimento, né, conforme foi colocado hoje na nossa conferência, na véspera desse evento nós estávamos ali com o carro de som, e o nosso carro de som foi abordado por pessoas da Igreja Renascer em Cristo que pararam o nosso carro de som e não quiseram que nós continuássemos ali com o nosso propósito. E qual foi o comportamento do movimento diante de todas essas tentativas? Na primeira oportunidade com a Paulista, como na segunda, o movimento ele tem uma legitimidade jurídica. Nós temos pessoas que trabalham nesse sentido, né, de levar a documentação e de expressar ali todos os direitos que nós temos de trazer a nossa expressão de forma pública. Então, com documentação, com orientação, com discussão, nós nos posicionamos. Acho que o mais importante de falar sobre esse tema é: o movimento não vai se sentir cerceado, não vai aceitar nenhum tipo de cerceamento, porque o que nós fazemos ali é legítimo. Até por isso nós sempre fazemos questão de dizer às pessoas que chegam até nós que o movimento tem uma organização jurídica, um estabelecimento jurídico que é proposto em estatuto, e qualquer pessoa que queira buscar essa informação tem livre acesso. Presbítero, mais uma questão aqui. O movimento ele recebe doações, e como que isso pode ser feito? Qualquer pessoa que queira e entenda, né, que o movimento tem uma causa legítima e queira participar, pode visitar o nosso site, que no site nós colocamos ali todas as informações para quem queira contribuir, tá? Porque nesse momento, tudo aquilo que o movimento faz, tudo aquilo que ele trabalha, ele hoje está pautado em pessoas que trabalham no movimento, né, que assumem defender essa causa, e os recursos que são trabalhados ali são próprios. Então, toda contribuição é bem-vinda, inclusive essa. Então, se as pessoas quiserem nos ajudar, podem acessar o endereço do nosso site, igrejasempolitica.org, correr até o final da página, depois de passar por todo o nosso conteúdo, os dados vão estar ali disponíveis. Ok, obrigada, presbítero. Deus abençoe.